Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ter uma aulinha a respeito de cálculo amostral. Bora pro vídeo? Bom, essa aula vai ser dividida em três partes. A primeira a gente vai entender o que é e para que serve o cálculo amostral, e as outras duas partes vão ser a respeito do próprio cálculo amostral em si. A primeira parte do cálculo vai ser utilizando um site que é voltado para cálculo amostral de estudos epidemiológicos, e a terceira parte, ou segunda parte do cálculo amostral, da prática, vai ser utilizando o GPower. Então, bora para a tela do computador. Hoje, então, vamos para a nossa aula de cálculo amostral. Deixa eu pegar minha caneta. Bom, vamos começar entendendo o teste. Não é muito difícil, né? Basicamente, o cálculo amostral é uma medida do tamanho da amostra que a gente deve utilizar no nosso experimento. Vai dar um valor de N, um valor de quantas pessoas tem que ter no seu experimento, tá certo? E para utilizar o cálculo amostral, a gente precisa realizar o tamanho do efeito. Geralmente é utilizado o D de Cohen, tá certo? Geralmente, tá? Eu vou mostrar para vocês lá na frente outras alternativas, mas a classificação também geral utiliza o D de Cohen, tá bom? Como a gente faz esse cálculo amostral? A gente utiliza o GPower, tá? O software mais comum, software gratuito, tá? Existem outras alternativas que eu vou mostrar para vocês mais na frente, dois sites, tá bom? Mas o mais confiável é o GPower, tá? Como é que a gente calcula o tamanho do efeito? A gente vai lá no PubMed, vai pegar um estudo da nossa área que tenha dado significância e utilizar aquele estudo para calcular o tamanho do efeito, tá? Também vou mostrar isso mais na frente para vocês. E com esse tamanho do efeito calculado, a única coisa que a gente faz é só preencher o GPower com os pontos que eu vou mostrar para vocês mais na frente, tá? Não tem segredo, não tem mistério nenhum, tá? O que vocês vão ter que preencher, que eu falei? O poder observado, que geralmente é utilizado 0,8, o nível de significância 0,05 ou 0,01, tá? E vou ter que selecionar lá qual teste que eu quero. Vai ser um teste T independente, um teste T dependente, uma ANOVA, uma MANCOVA, enfim. E o tamanho de efeito é o que a gente vai calcular, tá bom? Existem alguns dados extras que algumas pessoas colocam, outras não. Quanto mais completo eu preencher cada box do GPower, mais confiável é, tá? E algumas pessoas passam batido justamente aqui, tá certo? Na hora de dividir o N2 por N1. O que seria o N2? O N2 é o grupo controle ou grupo secundário, e o N1 é o nosso grupo principal ou grupo experimental. Basicamente, você vai pegar o N2 e dividir por N1, ou você vai deixar lá como default o valor de 1, tá? Mas, Sacha, e se não tiver nenhum estudo na linha do que eu estou querendo abordar? Então, você vai estimar esse effect size de forma conservadora e você vai colocar o valor de 0,5. E, Sacha, se tiver mais de duas variáveis, eu quero avaliar força muscular, eu quero avaliar escala visual analógica de dor, né, de 0 a 10. Eu vou utilizar a variável que tenha o menor effect size, ou eu utilizo o effect size de forma conservadora, 0,5. Qual dos dois escolher? Converse com o seu orientador para tomar a melhor decisão. Qual a classificação de cada effect size? Por padrão aí utiliza-se de 0,20 até 0,49 como pequeno, 50 a 79 como conservador e maior ou igual a 80 como arrojado. Esse é o padrão geralzão que vocês vão ouvir falar. Só que a classificação original não é essa. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Utilizando
esse artigo aqui desses autores, tá bom? Dessas autoras, perdão, a gente consegue ver lá embaixo aqui na tabela 3 a primeira classificação original feita por Cohen em 1988 e depois houve um acréscimo aqui em 1996, tá bom? A gente consegue ver aqui na tabela, mas por definição geralzão utiliza-se essas classificações, tá certo? Inclusive existem livros traçando somente essas 3 classificações, tá? E falei para vocês anteriormente que existem sites que podem facilitar nosso trabalho. Um deles é muito utilizado para calcular incidência ou prevalência, tá bom? Esse site aqui, tá? Vou botar o link dele na descrição. Basicamente aqui no quadradinho marcado, pontilhado aqui em laranja, eu vou colocar o valor oposto do level. Então, se o meu nível de confiança eu quero que seja de 95%, aqui eu vou botar 5%, tá? E aqui no quadrado marcado em verde, o valor eu vou ter que pegar na literatura. E o próprio site traz aqui pra gente. Se não tem na literatura, se a gente não sabe, eu coloco 0. Na população a mesma coisa, se não tem nenhum dado que mostre a quantidade de pessoas, eu coloco 0, tá certo? E aqui, por mais que ele esteja colocando para a gente que é para calcular a prevalência, isso aqui também pode ser utilizado para calcular a incidência da mesma maneira, tá? E vale ressaltar uma coisa muito importante antes de eu mostrar um outro site para vocês. É o seguinte, nunca utilizem somente o N encontrado. Por quê? Porque todo estudo vai dar problema, tá bom? Vocês com certeza vão ter uma perda amostral. E aí já existem estudos que verificaram que uma perda amostral de um experimento é de aproximadamente 20%. Então, o valor que sair, seja no GPower, seja nesse site que eu mostrei para vocês, seja no outro site que eu vou mostrar no próximo slide, coloquem mais 20%, porque vocês com certeza vão ter uma perda amostral. Pode ser 20%, pode ser 25%, pode ser 2%, mas vai ter, tá? E por último, como alternativa ao GPower, que nem eu mencionei anteriormente, o governo aqui da Austrália tem uma página lá dentro do site deles que faz o cálculo aqui para amostras randomizadas, tá certo? E aqui você vai botando o cursor em cima desse e ele vai dizendo o que é para pôr ali em cada caso. Vou mostrar para vocês esse site aqui, tá? Que é o do governo. Então, basicamente, você vai botando aqui, tá bom? E vai dizendo aqui você coloca tal coisa, aqui você coloca tal coisa e assim sucessivamente, tá? Também ele vai estar na descrição do vídeo, beleza? E aí, agora vamos para a execução dos testes. Eu vou começar com o de epidemiologia e depois a gente vai para o GPower, beleza? Bom, aqui no de epidemiologia, vamos supor que eu quero que aqui seja 90%, então eu vou botar aqui, vou botar aqui 10%, tá bom? Vamos supor que a prevalência seja de 78 e a população seja aqui de 100 mil. Eu vou e mando calcular, tá? Então, aperto o botão, ele vai demorar um pouquinho, pronto. Ele traz para mim aqui cada valor que eu adicionei e aqui ele bota para mim o tamanho da minha amostra, tá bom? 47 indivíduos. E aí vocês irão somar 20% disso, tá bom? Por causa da perda amostral. E antes da gente entrar propriamente dito no cálculo amostral do GPower, utilizando o GPower, a gente tem que falar um pouquinho do tamanho de efeito. Por quê? Voltando para o artigo que eu falei para vocês anteriormente, é o artigo que eu utilizo como base, tá certo? Ele traz para a gente aqui o seguinte, diferentes formas de se calcular
o tamanho do efeito, tá bom? Aqui tem o uso para cada uma delas. Aqui tem a fórmula aqui combinada de controle e a fórmula geral. Por quê? Porque, por exemplo, aqui eu tenho a média do grupo 1 menos a média do grupo 2 dividido pelo desvio padrão combinado. Como é que eu calculo esse desvio padrão combinado? Tá aqui como é que se calcula ele, beleza? E aí você vai e joga lá na formulazinha do Excel. As mais comuns são essas duas aqui, tá certo? São as que a gente mais utiliza, tá? Além dessas, tá? Que elas já estão na fórmula aqui, tá? Inclusive está aqui do lado. Tem também para estudos não paramétricos, que é o R de Pearson, que é esse aqui, beleza? E aí, em uma das áreas que eu estudo, foi pesquisado diferentes formas de se calcular esse tamanho de efeito, que está sendo mostrado aqui para vocês na tela. E publicado lá num dos principais jornais na área de treinamento de força, se não o principal. A pessoa que publicou, ela traz para a gente aqui duas formas diferentes de se calcular o tamanho de efeito, tá bom? Esse aqui é entre grupos e esse aqui é intragrupos, tá bom? E aqui tem a tabela de classificação, tá bom? Aqui a gente já colocou aqui nas fórmulas, tá bom? E a gente consegue ver que a diferença é muito pouca de um para o outro, tá certo? Qual escolher, Sasha? Cara, vai na geralzona, tá certo? Que você não vai errar, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, tá? Grupos independentes ou grupos pareados, ou se mostrar uma distribuição não paramétrica, você utiliza o R de Pearson. E caso a sua área tenha algum cálculo específico, utilize também esse cálculo e aí você mostra para o seu orientador e você toma a sua decisão, beleza? Junto com o seu orientador, tá? O que eu sugiro vocês a fazerem é rodarem as duas, tá bom? A gente tem aqui nessa planilha, a gente tem as duas formas e quando a gente roda a gente consegue ver que a diferença é muito pouco de um para outro, tá? E aí, para rodar o teste, eu peguei um artigo qualquer aqui, tá? Do PubMed, eu vou abrir ele e eu vou utilizar uma média qualquer aqui como um exemplo só para mostrar para vocês. Aqui, ó, vai ser isso aqui. Então eu vou utilizar esses dois valores aqui, tá bom? Eu nem li o artigo, não sei do que está tratando, eu abri o primeiro que apareceu lá para baixo para mim, tá, pessoal? Eu vou utilizar esse UC Group aqui como grupo controle e esse aqui como grupo intervenção, tá? O grupo experimento. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o G-Power e eu vou assumir aqui que eu quero fazer uma comparação, um teste T independente. Então eu vou aqui em testes, médias e eu vou aqui dois grupos independentes, paramétrico, tá? Tails eu coloco 2, tá? Effect Size, aí aqui eu posso usar uma das planilhas ou eu posso clicar aqui e o próprio GPower vai trazer para mim duas fórmulas de se calcular. Eu, Sasha, não gosto, tá bom? Vou até fechar aqui, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que você coloca aqui, sei lá, qualquer valor, 34, 2, opa, vou botar aqui, 34, 21, 1 e 2. Aí você manda calcular, você tem como apertar aqui embaixo, ó, e aqui o effect size daqui tá 0.5, vai ficar esse valor, 8 ponto alguma coisa, ó. Transferiu para lá, beleza? E depois você só fecha. Eu não gosto de utilizar, tá? Eu prefiro fazer na mão. Então a gente vai fazer na mão aqui agora, tá? Eu vou utilizar aqui Bitcoin para grupos independentes. Então vamos lá. 77 e 21. Opa. 77, 21. E o tamanho da amostra 52, 77, 21, amostra 2,
50, 80 e 25. 80 e 25. Aqui 531, o uso do padrão combinado, e o valor aqui deu menos 0,01. Ok. Volta aqui pro GPower, vai aqui 0,01. Tá? O alfa aqui 0,05, aqui fica 0,8, tá? E a divisão, tá? O grupo 2 e o grupo 1. Então vamos lá no artigo. Grupo 2 aqui é 50. Então a gente vai fazer aqui 50 dividido por 52. Vai dar 0,96 arredondando. Então vamos por aqui 0,96. Eu vou e mando calcular. E me deu uma amostra gigantesca aqui, tá bom? Por que isso aconteceu? Porque eu peguei aqui uns valores aleatórios, tá certo, pessoal? Eu não li o estudo, mais uma vez, não sei do que se trata, eu peguei aqui só para exemplificar para vocês. Também tem a parte de que, né, esse tamanho de efeito aqui deu baixo, tá bom? Foi calculado, mas deu muito baixo. Se a gente bota aqui 0,5 e manda calcular, que já muda para 65 e 63, tá? Isso aqui foi para o teste T independente, né? E aí, se eu quiser calcular para outro tipo de teste em correlação e regressão, tem aqui ANCOVA, MANOVA e por aí vai, proporções e testes genéricos aí, tá? Ele dá também pra gente aqui o gráficozinho, tá? E o protocolo, caso você queira copiar e colar. Isso fica a critério de vocês também, beleza? E é basicamente isso, pessoal. Não tem segredo, não tem mistério, não tem nada. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, coloquem nos comentários. E aí, professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixe aqui nos comentários quais outros testes estatísticos vocês querem. Valeu!